uma a cada 100 crianças que nascem em Portugal tem o autismo. E ainda dizem que a cada criança autista que nasce, uma família inteira também nasce para o autismo. Eu tenho comigo aqui o Vitor Marques, que é pai de 2 filhos com autismo e veio partilhar conosco a história dele. Mas não só a história dele como pai, mas como a história de um homem que é cuidador e que toma conta da sua família. Para nós é um grande exemplo. Seja bem-vinda, Vitor. Tudo bem? Obrigada. Prazer é meu. Vitor, no geral eu recebo mulheres aqui no Planeta Mulher. E assim que foram na nossa página falar sobre essa questão de um senhor que cuida de uma família com 2 filhos autistas, eu percebi logo que era uma história especial, que não era uma história em vão. O Vitor tem aqui uma história de muitos desafios. Sim, eu posso dizer que sim, que isto a partir do momento em que o autismo entrou, por assim dizer, na família, isto foi uma transformação que, pronto, mexeu com a estrutura toda da família, não é? Afetou-nos a todos, mas ao mesmo tempo em que, pronto, a gente vai caminhando nesta viagem, a gente acaba por, no meu caso, tomar isto como quase um desafio. Eu tomei esta missão em um espírito mesmo de missão, de desafio, e tem-se transformado numa paixão, porque isto do autismo, ao mesmo tempo que é tão doloroso e causa tanto sofrimento, que quem tem filhos sabe do que eu estou a falar, ao mesmo tempo é uma paixão que leva a gente a ultrapassar limites, barreiras que a gente julga impossíveis, e a gente arregaça as mangas e vai para a luta e vai buscar informação, esclarecimento, aconselhamento, começa a contatar diversas pessoas mais experientes na temática do autismo, e depois a gente vai percebendo esta realidade e vai percebendo também a carência e a necessidade das famílias e dos pais. Que também precisam, né? Mas vamos só para a gente contextualizar, Vitor. O Vitor casa muito cedo, certo? Não, já não foi muito cedo assim, não. Casou e teve o seu primeiro filho. Uhum. Na verdade, o Vitor hoje tem 2 filhos. Sim. E os 2 têm autismo. E o primeiro filho não foi diagnosticado logo. Não. Que é algo que acontece muito, né? Ele foi, pronto, a gente percebia desde o início que havia ali uns certos comportamentos nele que não era assim muito típico, vá. Sim. Ele evitava o olhar, tinha comportamentos que às vezes parecia meio aliado, quando a gente chamava pelo nome dele, andava pela casa, pronto, isto com uma idade ainda muito precoce. O quê? Andava, 2 anos? Sim, por aí, 1 ano, 2 anos, andava pela casa, não andava tipo de gatas, ele andava era com o rabinho a arrastar pelo chão e apoiado nas mãos. Sim. Era assim que ele andava pela casa. E aquilo sempre foi chamando a atenção e pronto, chegou uma fase da nossa vida que tivemos que ir a uma consulta privada e em que realmente... E os pediatras nunca falaram nada? Nunca falavam que... Diziam que havia ali umas diferenças, já mesmo quando foi ainda mais recente, mesmo a nível... Diziam que ele tinha um crânio com as dimensões ligeiramente um bocadinho acima do que é normal. Mas foi só a única questão que colocaram assim que tivesse deixado, porque de resto nunca houve assim aqueles sinais precoces que tivessem dito, olha, que este miúdo está assim, tem que ser com ele. Não. E o diagnóstico do primeiro filho, como é que ele chama? Qual? Lucas. O Lucas vem com... Ai, que nome bonito. O Lucas vem com... O diagnóstico do Lucas vem com qual idade? 5 anos. 5 anos. Já foi um pouco tardio? Já. Né? Já. Se bem que ele já andava no colégio, nessa altura, e já nessa altura ele era acompanhado por uma terapeuta ocupacional. Sim. E pronto, no colégio já tinham dado algumas indicações a gente, pais, de que aquele miúdo tinha comportamentos ali, coisas diferentes. Aquela, sempre muito afastado dos outros miúdos, prefere sempre chegar-se a um adulto, andar sempre com o adulto, sentir-se mais seguro próximo ao adulto, não interagir com os outros miúdos. E pronto, havia ali sinais que realmente que era uma criança diferente. Sim. Qual a sensação que um pai tem quando recebe esse diagnóstico? Sobretudo sendo o primeiro filho. O seu filho tem autismo. Pois é um misto de várias emoções.
ao mesmo tempo é um choque, é um abalo que mexe com a nossa estrutura. Enquanto pai, mexe com a nossa estrutura desde o mais profundo do nosso ser. Mas ao mesmo tempo é um misto, porque acaba também por ser um alívio. Como digo um alívio é porque acaba por ser a gente compreender que ao final havia uma explicação para aqueles comportamentos. E que a partir de ali, se calhar, tem outros tipos Exatamente. de recurso, né? E tendo a partir do momento em que tem o diagnóstico feito e está elaborado, a gente percebe quais são as necessidades e vamos embora, vamos para a frente e vamos tentar ir bater às portas que for necessário para ele ter o acompanhamento que é necessário. Exatamente. E depois, quantos anos o Lucas tinha quando nasce o segundo filho? Pois eles têm 2 anos de diferença de um para o outro. O Miguel, neste caso, já é um bocadinho particular porque, pronto, como é de suporte 1, sempre teve uns comportamentos de seletividade alimentar. Ok. Sempre teve ali uns comportamentos um bocadinho... Desde muito novinho, né? Muito aliado, dificuldade de concentração. Mas pronto, era uma coisa que ia muito passando ali, tipo, meio entre os pingos da chuva. Eles choravam muito? Não, quando eram bebés? O mais velho até. O mais velho sim, muito sensível. Sempre foi uma criança muito Sim. sensível. O mais novo nem tanto. O Miguel não. O Miguel nem tanto. Neste caso, depois as coisas foram avançando e pronto, e agora no último ano, com a fase da pré-adolescência, foi quando foi um boom. Sim. E em que veio tudo aquilo que estava mais camuflado, veio tudo à superfície. É certo dizer que o diagnóstico do Lucas, que é o mais velho, Não, ajudou, o Lucas é o mais novo. o do Miguel, Sim. ajudou o diagnóstico do Lucas? Sim, posso dizer que sim, porque pronto, eu, depois desta viagem, destes anos percorridos, desde a fase em que o Lucas foi diagnosticado e com tudo depois o que eu fui aprendendo ao longo destes anos, é claro que deixou-me com outras capacidades de lidar com o irmão, apesar do irmão ser totalmente diferente, Sim. não ter nada em comum um com o outro, mas deixou-me mais apetrechado para lidar com ele, sem dúvida. O que é assustador, porque na verdade não existe um autista como o outro. Né? Mesmo Todos eles têm particularidades. Mesmo dentro da própria família, mesmo sendo irmãos. Mesmo sendo irmãos. É o que tem de fascinante, ao mesmo tempo, este mundo do autismo, é isso, é a diversidade, é ser tão abrangente e tão vasta, que mesmo dentro da própria família, eles podem ser irmãos e não terem nada a ver um com o outro. Olha-se para um, olha-se para o outro e não têm nada em comum. E que tipo de preconceitos e dificuldades que passam um pai? Isso então como se diz, é a nossa luta diária enquanto pais de miúdos com estas necessidades especiais. Vai desde a nível escolar, inclusão. O que se ouve? Há sempre aqueles comentários, às vezes, mais desagradáveis. Às vezes nem é tanto dos miúdos, às vezes é mesmo de certos pais. De adultos, que é o pior, né? Que é o pior, que acaba por ser, enfim, acaba por ser um bocadinho complicado. E depois também, lá está, como eu sempre tenho chamado a atenção estes últimos anos, é a falta de formação. A nível dos profissionais que lidam com estes miúdos, haver ainda, porque os poucos professores ou os poucos profissionais que estão capacitados e têm formação específica são muito poucos. São muito poucos. Infelizmente. O Vitor tomou, entretanto, num determinado momento da sua vida, tomou uma decisão. Eu vou deixar minha vida profissional para ser cuidador. Eu vou dedicar a minha vida a essa missão, como o Vitor disse. Quer partilhar conosco como foi que isso aconteceu, Vitor? Pois isto foi... Eu não posso dizer que tenha sido uma imposição ou uma obrigação da vida, mas já era uma opção que eu tinha que tomar porque o contexto familiar assim o exigiu e não era possível de maneira nenhuma eu continuar a exercer a minha carreira profissional e saber que eles estavam bem quando eu estava fora de casa. Sim. Sem saber como é que eles estavam, como é que eles não estavam, se estavam a ser devidamente acompanhados, se havia algum problema, não havia, e estava-se, porque estar 8 horas fora de casa sem saber como é que está o restante da família torna-se incomportável com o passar do tempo. Até porque a sua esposa também tem ali algumas dificuldades, não é? Sim, ela também tem alguns problemas, tem algumas patologias que também, que também se torna mais complicado para mim de gerir no meio disto tudo. E pronto, e as coisas
assim o exigiram, a vida assim o exigiu e eu tive que tomar a decisão, a opção, e tive que deixar o meu emprego e dedicar-me O Vitor realmente... trabalhava com quem? Eu trabalhava na Securitas. O Vitor, não sei se você tem essa noção do quão gigante é uma pessoa que decide cuidar do outro. Decide entregar-se para a família, entregar o seu dia a dia. E eu preciso mencionar isso aqui. Quando eu peço para a gente fazer uma entrevista, o Vitor fala, tem que ser em horários especiais, porque eu não abro mão dos horários certinhos de cuidar da minha família. E isso, devo te dizer que me comoveu demais. É uma escolha também, Vitor, quando chega um problema na nossa vida, a gente falar, eu vou agarrar isso e quero fazer da melhor forma? Porque... Pronto, Porque foi uma escolha. Sim, acabou por ter que ser uma escolha, mas optar entre a minha família, aqueles que são responsabilidade minha e o meu emprego, eu tinha, claro que só podia haver um caminho. É claro que não estou a dizer que foi fácil, não, e não tem sido nada fácil. Pois não. Porque já são alguns anos como cuidador, mesmo com o estatuto reconhecido, e pronto, isto é o cuidador informal, isto é alguém que abdica da sua vida pessoal, 24 horas por da dia. sua vida, com tudo o que isso acarreta, a nível profissional, a nível social, etc, etc, e que vive em prol do outro. Neste caso, que são 3, né? A minha família, e que tenho que lidar com eles, cuidar deles, e tenho que ser um pouco de tudo, né? Tenho que ser um pouco de enfermeiro, um pouco de psicólogo, um pouco de gerente, Um pouco de pai. um pouco de pai, um pouco de mãe, quer dizer, faço um bocadinho de tudo, um pouco, porque é essa a minha responsabilidade enquanto cuidador, é cuidar pelo bem-estar deles, e é essa a minha responsabilidade. Mas o Vitor foi além. Mas é duro porque não há férias. Não... E muitas vezes é incompreendido, né? É porque a gente, por exemplo, basta um ato simples como seja, por exemplo, ir a um supermercado, e se eu, por exemplo, for ao supermercado e se entrar na fila prioritária, porque eu tenho uma identificação que me identifica como cuidador informal, mas as pessoas olham para mim, quem está na fila, e não vêm, olham para mim, mas está aqui porque não é idoso, não tem nenhuma deficiência visível, e a gente percebe os olhares e às vezes as insinuações das pessoas. E quer dizer, tenho que estar a explicar a minha vida pessoal e a justificar, ou a ter que mostrar a minha identificação e a dizer porque é que tenho direito a estar na fila prioritária de um simples supermercado. Ainda há pouca empatia no mundo. Você sente isso? Ainda... Aliás, eu acho que mesmo que as pessoas, infelizmente, estamos num mundo que está muito egoísta. E todos nós procuramos, como se diz no termo, olhar mais para o nosso umbigo e não procurar, muitas vezes, preocupar-nos com o que é que se passa na porta ao lado. Exatamente. E isso infelizmente, é a realidade do mundo que a gente tem, porque as pessoas cada vez têm mais dificuldade, porque vivem muito para si, para as suas necessidades, para o seu eu, e não estão muito para aí para se preocuparem no que é que se passa na porta ao lado do vizinho. Com o outro. Foi por isso também que o Vitor ultrapassou toda a sua dificuldade e criou uma associação? Sim, eu e mais um grupo de pais, Sim. aqui da terceira, que também sentiam essa necessidade realmente de haver uma associação que os representasse, que desse voz aos seus dilemas, às suas dificuldades, onde houvesse ali um sítio e alguém que esteja a passar por aquilo que eles já passaram ou estão a começar a passar, dependendo da fase em questão. Mas havia essa necessidade premente porque esta problemática do autismo veio para ficar. Aliás, e tem sido cada vez mais diagnósticos, e a tendência é para se tornar cada vez mais exponencial. E é uma realidade que a sociedade tem que estar minimamente sensível e aceitar esta diferença, que isto não é uma doença, como eu friso sempre. Pois é. Isto não é uma doença, é uma diferença. É uma diferença de como eles interagem com o mundo à sua volta. E é isso que os torna tão especiais. E a gente sabe que isto é para o resto da vida. A gente, pais, sabe que vai ter que os acompanhar, uns mais, outros menos, dependendo do grau de suporte que eles necessitam, mas vamos ter que estar sempre presentes. E a gente sabe que um dia a gente não vamos ser imortais, não vamos estar cá o resto da vida, e que haja algo, ou neste caso uma associação, que fique para aqueles que já estão e para aqueles que ainda hão de vir. Você acha que tudo parte também da informação, da orientação e das pessoas começarem a perceber que essa é uma situação que, como o Vitor falou e muito bem, chegou para ficar e que as pessoas
necessariamente vão ter que abrir os olhos para isso e perceber que vai ser uma constante? Porque isto vai se tornar, num caso cada vez, pronto, a nível de sociedade, em que vai exigir mais sensibilidade, tanto seja na parte do ensino, de educação, nas escolas, na parte da saúde, porque a exigência cada vez vai ser maior e é preciso haver a informação, a divulgação, a formação, porque a gente, por exemplo, a gente aqui lida com extrema falta de recursos humanos, seja a nível de escolas, mesmo a nível de saúde também. Todas as vezes que vai, por exemplo, num médico, é um filme. Dentista. Dentista, eu posso dizer que, por exemplo, o meu mais novo, nem sequer vale a pena ir ao dentista porque ele não deixa mexer na boca, porque é hipersensível. Mas vamos imaginar, em algum dia vai ter que ir. Mas quando tiver que ir, terá que ser com a doutora, a pediatra com a companhia, já disse, terá que ser com uma anestesia geral. Pois. E já não, mas faz parte. Dói em você? Pois, eu só de pensar que quando isso acontecer, quando ele tiver um problema nos dentes, pois, é daquelas experiências que a gente prefere. Se pudéssemos não viver, mas a realidade dos factos é essa. Quão desafiante, Vitor, é a vida de pessoas, pais ou mães, no seu caso pai, que cuidam dos seus filhos, de 1 a 10? A dificuldade, pois eu posso dizer que de 1 a 10 eu coloco num 8. Eu coloco no 8, apesar de reconhecer que já foi bastante percorrido nestes anos, que a nossa sociedade, pelo menos aqui a nível local, está muito mais já sensível a esta problemática do autismo, mas ainda há um longo caminho para percorrer. Você acha que tão difícil quanto cuidar da criança que tem autismo é enfrentar também a sociedade? Sim, eu posso. Pronto, é verdade que eu agora já estou, como se diz, já estou mais traquejado com os anos de lidar e de viver com o autismo, que já tenho apetrechado de outra maneira, mas ao início, ainda há relativamente poucos anos, era muito complicado o simples facto de ir, por exemplo, com o mais novo, que é aquele que tem os sinais mais fortes, por assim dizer, e ir ao supermercado e o miúdo de repente ter uma crise e começa entra em desregulação sensorial e começa-me ali a gritar no meio do supermercado, e o supermercado todo pasmado a olhar e a gente a sentir aqueles olhares todos fixados em cima de nós, e uma pessoa com vontade de dar ali um grito no meio do supermercado e dizer, como é? Vocês não estão a perceber, não veem que este miúdo é um miúdo autista que está com uma crise? É que não percebem mesmo. E muitas vezes não querem perceber. E o problema é que às vezes depois ainda há pessoas que têm ainda a ousadia de fazerem comentários desagradáveis. E isso é o que ainda custa mais. Porque depois, pronto, porque a gente, quando lida com estes miúdos e quando somos pais deles, a nossa sensibilidade é levada ao extremo. A nossa sensibilidade, como é que costumamos dizer, fica mais aprimorada, fica mais refinada. Sim. Para lidar com estas questões. E então a gente sente mais as coisas. Enquanto pais e cuidadores destes miúdos, a gente sente mais as coisas que são dirigidas a eles ou a nós. Com certeza. De uma forma muito mais intensa. Vitor, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Tínhamos mesmo muito mais a dizer, mas eu preciso terminar esse programa a te dar os parabéns, a dizer que você é realmente um exemplo entre tantos outros que, infelizmente, acontecem. Ainda muitos até deixam os filhos, abandonam as mulheres, e é esse tipo de notícia que nós gostamos de trazer.